Uma pessoa tem um compromisso e o seu ônibus não passa. Ela está atrasada, começa a se preocupar. E aí começa a vir a raiva, a impaciência. A perna começa a sacudir, o corpo todo começa a sacudir, vai dando aquele nó na garganta. E aí, já era. A ansiedade, ela tomou conta dela. Você se identificou? Então, se você se identificou, continua aqui comigo, porque nesse vídeo eu vou te ensinar algumas técnicas que eu aplico na minha vida para impedir que momentos como esse acabem com o meu dia. E eu vou te falar quais são os 3 erros mais comuns que as pessoas ansiosas cometem para você nunca cair, que as pessoas ansiosas cometem para você nunca mais cair neles. Se você é uma pessoa ansiosa, você com certeza já experimentou muitas sensações que você não gostaria. A ansiedade excessiva, além dela causar um grande mal-estar dentro de nós, ela também nos coloca em várias furadas, sabia? E você aí, ansioso ou não ansioso? Você sabe quais são os 3 erros mais comuns que a pessoa ansiosa comete? Não? Então tá. Então eu vou te contar. O primeiro deles, o primeiro erro é falar o que não deve. Gente, muitas vezes, em um momento de ansiedade, a gente pode simplesmente falar sem pensar nas consequências e ferir as pessoas que nós amamos. E isso é uma coisa terrível, porque o ansioso, ele pode até acabar ganhando a fama de barraqueiro e estragar completamente os seus relacionamentos. Então, se você é ansioso ou ansiosa, vive essa situação, comece a pensar durante uns 5 segundos antes de começar a falar. Um segundo erro muito comum em quem é ansioso é viver no futuro. O ansioso, ele raramente aproveita o momento presente, porque ele está sempre antecipando para chegar na frente, para viver de uma vez o que tiver que vir. Mas muitas vezes o ansioso ele não vê a vida passar, porque quando ele decide reconhecer que o momento presente existe e que ele precisa vivê-lo, já está no final da vida. Então, esteja presente, vendo a vida acontecer aqui e agora. E o terceiro erro muito comum é agir pensar. Agir sem pensar. Porque a cegueira que a ansiedade causa, o ansioso, ele age sem pensar, comete erros que muitas vezes ele se arrepende demais. Por exemplo, fazer compras por ansiedade. Quantos compradores compulsivos, arrependidos de terem simplesmente saído para comprar uma calça jeans e voltaram com uma moto para casa? E parece um exagero, mas é exatamente assim que acontece. Uma compra inesperada, um término de um relacionamento, um rompimento brusco, um pedido de demissão. E depois, quando a ansiedade passa, o que acontece? O arrependimento vem. E muitas vezes esse arrependimento vem junto com o estado depressivo. E a verdade é que quando nós vivemos hipnotizados pelas circunstâncias, pelo mundo à nossa volta, nós deixamos de nos auto-observar. Nós ficamos presos num caos interno, um caos que é movido por uma turbulência de pensamentos, de sentimentos, de emoções. E na maioria das vezes são negativos e confusos. E o que acontece? Com isso, nós vamos perdendo energia. As consequências disso são desequilíbrios no nosso corpo, na nossa saúde mental, nossa saúde física, emocional. A gente vai passando a viver em conflito, a gente se sente fragmentado, fora do eixo. Parece que para onde a gente olha, os problemas na nossa vida eles só aumentam. E quando nós experimentamos emoções como a raiva, a paciência, o nosso nível de estresse e ansiedade no corpo, ele é extremamente aumentado. E ele fica sobrecarregado com o hormônio que nós chamamos de cortisol. Esse hormônio é um hormônio muito importante, que ele tem um papel de nos proteger. Então, quando nós estamos ansiosos, o cérebro entende que nós estamos sob ameaça. Então, ele aumenta o cortisol, que aumenta a glicose sanguínea. E a glicose sanguínea, ela é o combustível que faz com que nós possamos andar, falar, ter uma reação para fugir, lutar numa situação difícil. Ou seja, o cortisol, ele é uma coisa boa.
mas com moderação. Esse mecanismo, quando ele é acionado repetidamente, ele prejudica o nosso sistema imunológico e aumenta a morte celular, principalmente a morte de neurônios. Sim, cada vez que você se estressa, você está perdendo neurônios. E você quer motivo melhor do que esse para começar a tentar ficar um pouco mais calmo? O que acontece, gente, é que o estresse a longo prazo, ele gera depressão, queda de cabelo, alergia, infecções frequentes no corpo. E, embora pareça difícil se livrar desse vilão, não é impossível. E é exatamente aí, nesse ponto, que eu quero te ajudar. Porque eu sei, e você sabe, que não é nada agradável ficar vivendo constantemente sendo atacada pela ansiedade, pelo estresse. Quem é a maior prejudicada? É você. Então, qual é o primeiro ponto? O primeiro ponto é a gente identificar, dentro do nosso dia a dia, quais são as emoções que são pontos de maior desconforto para a gente. É observar no seu dia a dia. É necessário observar os nossos sentimentos, pensamentos, os nossos comportamentos diante de cada situação e cada vivência, sem ter julgamentos ou expectativas, simplesmente estando presente, simplesmente estando atentos no que está acontecendo fora de nós e dentro de nós, principalmente. E através da prática da autoobservação, nós descobrimos e percebemos muito melhor o nosso mundo interior. Nós nos damos conta e tomamos consciência desses pensamentos, desses padrões, das crenças, e reconhecemos que muitas das nossas causas, né, muitas das causas dos nossos sofrimentos, eles partem da maneira de como nós reagimos às situações. Nós passamos a ser, com consciência, pessoas mais ativas do que reativas, sabe? Nós desenvolvemos a capacidade de autoobservação e, ao sentir que nós estamos perdendo o equilíbrio, a agitação começa a dominar dentro de nós, saímos dessa identificação com esses estados e nós simplesmente mudamos a perspectiva. E, ao invés de agir alimentando o problema, nós teremos uma atitude lúcida, uma atitude consciente e sábia. Porque uma mente calma e com clareza faz escolhas inteligentes em todos os momentos da vida. Então, se essas ideias tocaram seu coração e você conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilhe. Se você gostou, não deixa de se inscrever aqui no canal e clicar no sininho para receber todas as notificações. Toda semana eu trago conteúdos para te ajudar a viver uma vida mais leve e feliz. Até o próximo vídeo.